digno, merecedor de toda a honra, toda a glória. E os anjos continuamente engrandecem ao nome do Senhor. Que privilégio temos em nome de Jesus. Querido, você pode assentar-se nesse instante. Você recebeu o informativo. E como vocês sabem, no nosso culto de ceia, temos ceia pela manhã, nosso culto à noite. Então o informativo, a mensagem, o esboço é do nosso culto à noite. Abençoado ou estressado, você escolhe. Então é uma escolha você vir ao culto à noite e inclusive trazer alguém, convidar alguém. O pastor Gilberto vai estar pregando. E é uma palavra que eu creio para nós como igreja e também para alcançar aqueles que estão lá fora. Então convide os queridos, as queridas, o seu parente, o seu amigo, para estar conosco também no culto do Senhor à noite, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Josué. Se eu tiver com retorno aqui, pode tirar de mim aqui. Josué, capítulo 14. Um texto talvez conhecido no seu contexto, talvez a leitura dele não tanta, mas o contexto da história de Josué, do povo de Israel. Nós vamos ler Josué, capítulo 14, do verso 6 ao verso 11. 11 em diante. Josué depois de Deuteronômio, antes de Juízes. Não sei se adianta muito, mas é mais ou menos por ali. Mais lá no início da sua Bíblia. Amém? Achamos? Tá fraco, né? Achamos? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Aqui antes, no contexto, o povo de Israel chega até a terra de Canaã e junto a Josué vai ser dividido a terra ao seu povo. E aí então ele está falando, verso 7, tinha eu 40 anos, ele está agora lembrando, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. O verso 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar, como prometeu. Verso 13, Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Romanos 8, 37 nos diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche seus olhos. Pai, nós estamos reunidos no Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por esta manhã especial na Tua presença. Tão certo como o ar que respiramos, a Tua presença está neste lugar. Temos sentido a Tua presença, Pai, é um privilégio tremendo. Mesmo que não a sentíssemos, o Senhor está. Mas obrigado porque podemos sentir a Tua doce presença. E a minha oração, Deus, é que Tu fale a cada coração, como tem falado ao meu. Ó Deus, que o Senhor vá além das minhas palavras, além do exemplo, além do ministrar na profundidade da alma, do coração de cada um dos Teus filhos e porventura daquele até mesmo que nos visita nesta manhã, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus
pede a João, Deus fala a João lá em Apocalipse. Se os irmãos me perdoem, mas eu vou tirar esse casaco aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 7, melhor dizendo, capítulo 2, capítulo 3, ele começa a falar às igrejas, 7 igrejas na Ásia, que na verdade são igrejas reais que existiram. A Ásia hoje, naquele lugar, hoje é a Turquia. Então Deus fala àquelas igrejas reais que estavam nas suas mazelas, nas suas dificuldades, nos seus dilemas, mas acima de tudo, é uma palavra de estímulo. Aquela igreja e aquelas igrejas passavam por perseguição, um tempo de apostasia. Alguns achavam que até a igreja iria se esvair, não iria continuar, iria se desfazer. E Deus traz algumas palavras a essa igreja. E eu gostaria que você ouvisse. Apocalipse 2,7 ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Verso 11, verso 17: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Verso 26 do capítulo 2: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Capítulo 3, verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O verso 21 do capítulo 3: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Esses textos, talvez você já leu, talvez você não leu, mas a realidade, gente, que Deus está dizendo lá em Apocalipse, serve a nós e serve no contexto de Romanos 8,37, que somos mais do que vencedores, é nos trazer a memória, nos trazer a lembrança, nos relembrarmos que essa vitória é em meio às lutas. Essa vitória é em meio às dificuldades, em meio às doenças, em meio às perdas. Não é uma vitória num contexto de que nada você vai passar, de que nada você vai enfrentar. Essa vitória que está dizendo em Apocalipse não combina com neutralidade, com timidez, com covardia, com descrença. Muito pelo contrário. Aqui está nos chamando a de fato e de verdade não ficarmos sentados na promessa de Deus, mas nos levantarmos, tomarmos posses daquilo que Deus tem preparado para nós. Não é dizer eu sou o dono das promessas, eu tenho as promessas de Deus, pronto, acabou. Não. É uma vitória a ser apossada através daquilo que Cristo Jesus já conquistou a nós. Queridos, a grande verdade, e você sabe disso, é que nós somos vencedores, mas somos vencedores do quê? Somos mais do que vencedores no quê? Às vezes nós achamos que somos mais que vencedores quando trocamos de carro, quando arrumamos a nossa casa. Aleluia, isso é bom, é saudável, é salutar, não há problema nenhum. Mas essa vitória é um tanto quanto mais profunda. Somos mais do que vencedores porque há uma luta, há uma batalha sendo guerreada, sendo travada dia a dia. Há um inimigo nas nossas almas, há um mundo semeando nas nossas vidas. Ou melhor dizendo, tentando semear nas nossas vidas. E por que não dizer, muitas vezes até mesmo semeando. Há um sistema, o mundo aqui é um sistema. São valores imperando, tentando imprimir em mim e em você, na sociedade, no Brasil, na nossa cidade, essa realidade, o inimigo que traz insegurança. Vem desfalecer as famílias, traz crises, problemas, adversidades. Uma sociedade que vai de mal a pior. Talvez você olhe para a sua casa e você pense assim, que nada, está muito bem a minha casa. Eu convido você nesta manhã, meu querido, a você olhar um pouco acima dos seus ombros. Um pouco acima. Olhe lá fora. Olha a realidade daqueles que convivem ao seu lado, na escola, no trabalho, os seus familiares. Sai um pouco das 4 paredes onde você, talvez os seus filhos são grandes, e você já ministrou da palavra, você já orou, eles já conhecem a Jesus, mas perceba que nós estamos nessa terra e há uma realidade. João 16:33, ele diz, no mundo passais por aflições, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, palavras de Jesus, eu venci o mundo. A cruz do Calvário, ao qual celebramos hoje, a morte e ressurreição de Jesus, não é uma história esquecida, não é um momento onde relembramos simplesmente na Páscoa, uma vez por ano, ou no contexto cristão,
numa ceia a cada mês. Não, é algo que foi adquirido para mim e a você dia a dia, a cada dia. Ele venceu a morte, o inimigo, ele venceu o mundo, e ele diz que nós vamos vencer. Haverá tribulação, haverá dificuldade, mas nós iremos vencer. Há um mundo que tenta nos anestesiar, nos calar, que simplesmente vivamos em prol dos nossos próprios interesses, que vivamos um cristianismo calado, religioso, morno, morto, indiferente. Mas o que Cristo conquistou a mim e para você, naquela cruz, meu irmão, foi a vitória sobre Satanás, sobre o mundo, sobre a carne, que luta e milita dentro de mim e de você a cada dia. Já disse isso outrora. Quando você conhece a Jesus, você tem duas naturezas. A sua velha natureza continua lutando, mas ele diz: agora vocês são mais do que vencedores. Por isso aqueles que estão em Cristo podem estar momentaneamente prostrados, abatidos, machucados, mas não estão derrotados. É assim na sua vida. Você pode estar na luta, na batalha, na dificuldade, na crise, no problema, na doença, abalado, mas você não está derrotado, porque você é mais do que vencedor. Não fique sentado na promessa, mas tome posse, adquira-se da promessa de Deus. Talvez você está pensando: pastor, está pregando tudo o contrário do que tu pregou domingo passado. Você vai ver que não é isso. Mas nós não podemos ficar sentados, indiferentes àquilo que Deus conquistou para nós. É preciso perseverança em meio à luta, em meio à dor, em meio à labuta. Não há razão para um desânimo total. Quando eu estava pensando a respeito disso, me lembrei. Poucas vezes eu ouvi o pastor José pregar. Eu me converti já numa outra época. E me lembro de uma vez que ele pregando, aquele jeitão dele de falar, ele disse assim: tem crente que está sempre assim, que nem galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E aí ele imitou lá a galinha da Angola, né? Gente, a verdade é essa. Às vezes nós somos, ou melhor dizendo, somos cristãos, filhos de Deus, temos a vitória, mas vivemos como se estivéssemos derrotados. O primeiro problema, a primeira crise: as pessoas largam Deus de mão, mudam de lugar, porque acham que, que isso? Que Deus é esse, que Cristo é esse? Esse texto que lemos é um relato de um homem temente a Deus, que nos mostra um homem vencedor. Caleb é esse exemplo. Caleb significa todo o coração. Em outras palavras, significa um coração íntegro, um coração inteiro, um homem reto diante de Deus. Não havia divisões no seu coração. É quase como aquele verso que diz, que é o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Caleb era esse homem. Vocês conhecem a história do texto que lemos. O povo de Israel estava oprimido no Egito. Deus usa Moisés. Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Israel lá de Faraó, onde Faraó estava o oprimindo, e eles vão ao deserto. E agora, quando eles estão lá diante da terra prometida, em Cades Barneia, Deus fala a Moisés e diz: envia espias, envia homens para que vejam a terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra agradável, e vão lá espiar essa terra. Então é separado 12 homens, um de cada tribo. Eles vão a essa terra, eles passam 40 dias nos cantos, nos recantos, olhando, investigando, e eles trazem o relato. O relato que eles trazem é a respeito daquela terra. Havia 12 espias, 10 deles, como vocês bem o sabem, eles trazem, como acabamos de ler no texto, isso está melhor registrado, ou mais descrito lá em Números, eles trazem um relato de derrota. Há gigantes, eles são fortes, eles são grandes, e nós somos desse tamanho, nós somos pequenos. E há apenas 2 que trazem uma resposta diferente, que são os nomes que vocês conhecem. Quem é? Josué e Caleb. Quem é os outros 10? É difícil, né? Porque eles não marcaram de maneira positiva a história do povo, gente. E aqui, Caleb, um homem que mostra como ser vitorioso. A primeira coisa que observamos a respeito da vida dele, queridos, é que um homem vitorioso é um homem redimido.
Talvez assim, estendendo um pouco mais o contexto, o texto, voltando um pouco mais para trás, o povo de Israel, a nação de Israel, quando ainda estava no Egito, eles iriam ser mortos, se não colocassem num determinado momento, aspergissem nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro. Porque o anjo, diante da situação que estava acontecendo naquele momento, quando passasse, iria matar aquelas pessoas. Mas aquele sangue aspergido era a garantia que eles não seriam mortos. Naquele contexto, Caleb já simbolizava, aquele contexto de colocar o sangue, de aspergir o sangue, já simbolizava, já prenunciava, já mostrava um povo redimido, um povo que olhava para o Cordeiro. Querido, só há vitória quando você é redimido. Você só é mais do que vencedor quando você recebe a redenção. A redenção antecede a conquista. Você só é mais do que vencedor quando de fato e de verdade Cristo Jesus habita na sua vida. Caleb triunfou, foi um vencedor, porque ele tinha a sua vida redimida. E redimido é quando você nasce de novo, é quando você de fato e de verdade entrega a sua vida a Jesus. Quando você entende o que acabamos de cantar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, João 8,34 diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. O verso 36 de João 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que significa isso, meu irmão? É que outrora você vivia de uma maneira, eu vivia de uma maneira autodestrutiva. Talvez como eu, você não estava na droga. Talvez como eu, você não estava no cigarro. Talvez como eu, você não vivia talvez algumas coisas que são loucura. Ou melhor dizendo, hoje a esse mundo são normais. Mas outrora eu e você vivíamos de uma maneira destrutiva. Quantos destruíram o seu lar, a sua casa, quando estavam no álcool, na pornografia, nos vícios, nas compulsões, destruindo todos ao seu redor? Outrora vivíamos no pecado, escravos do pecado, mas a cruz do Calvário conquistou a mim e a você o direito, meu irmão, de estarmos livres. Por isso, ser mais do que vencedor é ser redimido, é você poder dizer não àquilo que lhe assedia. Ser livre é ser liberto do pecado, é entender que o Cordeiro de Deus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora o pecado não tem domínio mais sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, que lhe subjugava, que lhe prendia, que você nunca conseguia cumprir tudo. Mas agora debaixo da graça, desse sangue conquistado, que conquistou a nossa vida. Por isso Caleb é uma demonstração de um homem vitorioso. Ele representa alguém que foi primeiramente redimido. Por isso eu pergunto nesta manhã, o que ainda lhe domina? O que ainda lhe prende? O que ainda hora ou outra você volta atrás? O que ainda você não permitiu que o sangue do Cordeiro adentre o teu coração, adentre a tua alma e mude a tua realidade? O que ainda você está percebendo na sua vida e você vive como um religioso, como se o sangue... Já desses eu ouvi uma expressão, não me lembro se foi de uma música ou foi de uma poesia, que dizia que era como se o sangue do Cordeiro tornou-se em água, de alguém ímpio. É quase que dizendo, parece que o sangue de Cordeiro não tem o poder. É uma mentira do mundo, da sociedade. Há um poder nesse sangue para mudar a nossa realidade. E queridos, uma vida de vitória, ser mais do que vencedor, não é um positivismo barato. Sabe o que se diz aí fora, gente? Pensa positivo. Olha lá, bota um negócio lá, fica olhando que vai dar certo. Tem lugares lotados dizendo, vem e creia que é isso aí. Um positivismo, gente, como se isso mudasse a vida. Isso não muda a vida. O que muda a vida é o sangue de Jesus em mim e em você. Amém. É o sangue do Cordeiro derramado. Por isso, Apocalipse 7, o 13 ao 17, eu quero ler alguns textos com você, você não precisa abrir, mas só para que você perceba, até mesmo, essa realidade do que é ser vencedor, meu querido. Apocalipse 7, do verso 13 ao 17, o momento pós ali, grande tribulação, há todo esse contexto, e diz a seguinte coisa, preste bem atenção.
para que você perceba que só através de Cristo você começa a experimentar essa vitória que vem de Deus, gente. Ele diz assim no verso 13: então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Veja bem, não é da grande prosperidade, não é da grande vida fácil, não é da grande que não acontece nada, não. Ele diz: os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. E aí ele diz: nunca mais terão fome. Sabe por quê? Porque eles já tiveram. Ele diz: nunca mais terão sede, porque também já tiveram. Não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E aí ele diz: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Querido, você tem sido lavado pelo sangue do Cordeiro, redimido. Se você nos visita, o nosso culto de ser é um culto aberto. Se você nos visita, você já tem sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Você já entregou a sua vida a Jesus. Pare de viver na decepção dessa vida, entregue-se a Ele. Mas não apenas Caleb demonstra a realidade de um homem redimido, mas mostra a realidade de um homem confiante, um homem que creu nas promessas de Deus. Queridos, como eu disse, eles passaram 40 dias espiando aquela terra. E se você ler a história, o contexto, você vai ver que a punição de Deus, a resposta de Deus, foi que aquela nação, aqueles que tinham acima de 20 anos, não herdariam a terra. E eles passariam agora 40 anos no deserto, completando 40 anos no deserto. Ou seja, 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Eles foram incrédulos. Aqueles 10 espias olharam a terra com os olhos da razão. E eles viram os obstáculos. Por isso lá em Números 13, 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente, eles viram só o problema, só a dificuldade. Quando olhamos com os olhos da razão, o dia a dia, a gente vê o problema. Olhando um outro contexto, é como nós aqui, há um pouco mais de um mês, lançamos um desafio. 25 mil reais para construir a capela lá no sertão. Talvez alguém disse: 25 mil? É um monte de dinheiro para mim, talvez para você também é. Mas alguém podia dizer: e agora? Os olhos da razão, ultrapassamos 33, 34. Isso é Deus, gente. Mas quando olhamos com os olhos da razão, nós olhamos o gigante. Você olha e diz: para que 2 cultos? Para que estar num grupo? Para que viver essa realidade? Eu venho e volto para minha casa, por que isso? Quando você olha os olhos da razão, você vê mais problema, mais trabalho, mais dificuldade. Eles viram o gigante, uma cidade fortificada. O verso 36 do capítulo 14 de Números diz: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Gente, não apenas eles viram dificuldade, mas eles murmuraram, e murmurando, influenciaram outros. Não vai ter jeito, não vai dar. Quais são na sua vida pessoal os obstáculos que você vê como imponderáveis? O que é na sua vida que você olha e você diz: esse é um gigante, não dá, eu não consigo. Pode ser o seu marido. Não dá. Pode ser o seu filho, o seu trabalho, a sua luta interior que ninguém a conhece. Quais são os obstáculos que você considera intransponíveis? E não apenas quando você olha os obstáculos, você vê o gigante, como você também se diminui, gente. O verso 33 de Números, no capítulo 13 diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos
seus olhos. Gente, você começa a se sentir tão pequeno em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio ao gigante. Eu sou pequeno, eu sou como um gafanhoto. Eu espero que você não se considere como um gafanhoto, mas o bem da verdade é esse. À medida que vamos perdendo força, a gente parece que fica tão pequeno, parece que as coisas não vão conseguir. Sabe de uma coisa? Há um camarada que gosta disso, gente, que é o inimigo das nossas almas. Satanás ama isso. Amar eu acho que não, porque eu não sei se ele ama, né? Ele é o diabo, né? Então eu acho que amar não é com ele. Mas ele quer isso. Ele deseja isso. Talvez desde pequeno você ouviu como um pequeno: você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não vai adiante. Querido, isso é que acontece na sociedade aí fora. Você pega um menino desprezado aí fora, talvez num contexto social, talvez num contexto de não conseguir seguir adiante, o traficante diz para ele, aquele que está lá do lado dele diz para ele: pega uma arma, e se você pegar uma arma, você vai ser o cara. Assalta aquele indivíduo lá que está num carrão, que você vai levar o carro dele. Mesmo sem estudo, você vai andar num carrão. O médico, o doutor, o estudado vai se ajoelhar diante de ti. Faz isso. Você não é nada, faz desse jeito. Você quer se sentir amado, algo legítimo. Vai e faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se entregue. Doa quem doer, faça. Porque você talvez se sente diminuído, você não tem o seu valor adequado, você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você entra em dilemas, em mazelas, e isso não é só para quem está lá fora, isso é muitas vezes para quem é cristão. Você vai em busca de autenticidade, de ter um valor genuíno, de saber quem você é, e aí você se entrega a qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque você se sente pequeno, e você embarca nessas coisas. Mas Caleb, meus irmãos, ele olhou com os olhos da fé, e ele viu a possibilidade da vitória. Eu acho interessante no verso 30 do capítulo 13 de Números, que ele diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu não sei você, mas bem no início da minha caminhada cristã, às vezes eu li o Antigo Testamento e eu pensava assim: que negócio é esse, né? Deus manda entrar lá, conquistar, manda matar, manda fazer isso, manda fazer aquilo outro. Tem gente que acha até mesmo, gente, que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. Se você acha isso, isso não é o que a Bíblia diz. Já estou lhe dizendo. Mas porque às vezes a gente não entende essa realidade. Naquela época, gente, você tinha que entrar conquistando, não tem diálogo. Hoje no trânsito, se alguém lhe fecha, você já fica louco para descer lá e pegar o cabra. Acontece com muitos. Às vezes pode subir isso, mas tem que deixar de lado. Mas naquela época você tinha que entrar em conquistar. Queridos, vou ser bem franco com você. É como hoje, esse Estado Islâmico que tem aí, não me entenda mal, veja bem. Às vezes a gente fala uma coisa, você pode entender outra. Perceba bem. Como esse Estado Islâmico que não é um país, não é uma nação, e está lá matando, eles cortam cabeça, eles não querem nem saber, gente. Você vai dialogar com gente dessa? Não tem como. Vai dialogar para ver. Só se você fizer por Skype, porque... Então, gente, é nesse... Não estou dizendo que você tem que ir lá matar eles, não é isso. Mas é só para que você entenda o contexto. Por isso, Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, gente. Há gigantes, sim, mas o Deus deles é menor que o que o nosso. Há um Deus em Israel, há um Deus grande, forte e poderoso. Vamos conquistar. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas há uma realidade, você precisa na sua vida saber quem está do seu lado. Deus está do seu lado, ou melhor dizendo também, você está ao lado de Deus. Se você está, se Deus é por nós, quem será contra nós? Há uma esperança, há uma certeza, meu irmão. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à mazela, mesmo em meio à perda, somos herdeiros de Deus. Mas não apenas isso, não apenas redimido, não apenas confiante, mas ele foi um homem que poderemos dizer, passou por provações na sua vida, mas foi aprovado, gente. Se você ler no texto, você vai saber que quando Josué e Caleb,
eles começam ali a falar com o povo, a falar diante de Moisés. O povo diz assim: vamos apedrejar essa gente. Que negócio é esse? Eu vou entrar lá, eu vou morrer, eu e não sou eu como meus filhos. Vamos apedrejá-los. Essa foi a prova, a aprovação de Caleb. Mata esse homem. Somos pequenos. Vamos voltar às delícias do Egito. Queridos, essa aprovação dele, de Caleb, nada mais é do que viver no meio de um povo que não tem esperança. No meio de um povo que não crê, no meio de um povo que não acredita, no meio de um povo que não tem fé. E sabe o que é interessante? Que esse povo não era o povo lá fora, eram os da sua própria casa. Eram os seus irmãos na fé. Ele viveu um tempo de meio de um povo de dureza, de frieza, de incredulidade. É quando o camarada diz para você: não vai dar certo. Que é isso? Você está orando lá na sua casa, ou você está orando, e até no seu grupo pode acontecer, no meio da igreja, você diz: o que tu está orando? Tu acha que adianta? Para que ler a Bíblia? A Bíblia está aqui, está no meu celular, no meu smartphone. Para quê? Que negócio é esse? É quando você está no meio daqueles que estão na fé, e diz: para que te guardar? Balela. Que é isso, meu irmão? Tu acha que o pastor não deixa entrar qualquer coisa lá na sua casa? São palavras de incredulidade, de frieza, que tentam manipular disfarçadamente algumas coisas para que você não creia e você viva na frieza. Feche as portas da sua casa. Não deixe entrar coisa que não deve. Discipline o seu filho, eduque o seu filho. A sociedade vai dizer: não faça. Faça. Cumpra o padrão da palavra de Deus. A realidade aí fora vai dizer: para quê? Ser mais do que vencedor não é não ter obstáculo. Às vezes o obstáculo vai vir daqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, perto de você. Mas é você sobrepujar essas coisas, olhar para o autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo. É olhar para a terra prometida. Eu pergunto a você: você já se sentiu assim? Em meio de crentes que não creiam, em meio de crentes que relativizam a sua fé e acham que tudo não dá nada. Queridos, eu sou obrigado a dizer no culto de ceia, às vezes eu fico impressionado, não no sentido mas impressionado com cristãos dizendo: para que eu vou na ceia? Todo mês tem ceia. Não entender o significado ainda, gente, do alto preço pagado por Jesus. Não que você não vai talvez uma hora ou outra, entenda o que eu estou dizendo. Mas eles diminuem, eles dizem: para quê? Para que isso? O segredo de Caleb é que ele olhou para as promessas. Ele diz em Josué, no texto que lemos, e ele fala: eu tinha 40 anos quando isso aconteceu, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tu e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Gente, ele estava naquele momento na frieza, mas ele olhava para a promessa. Ele olhava para a terra prometida, ele olhava para as coisas do alto, ele via além, ele via adiante. Eu diria a você que a mim, a você cabe a cada dia, como subir nos ombros de Deus e olhar adiante, gente. Olhar essa vida com sabedoria, e sabedoria é olhar a vida sob o ponto de vista de Deus. Não viva na mediocridade, não se alimente apenas de cultos, viva a fé genuína, verdadeira, que o próprio Deus oferece a nós. Caleb foi um homem redimido, um homem confiante, um homem provado, mas que foi aprovado. Ele venceu, e nós vencemos o mundo. Há uma vitória para nós, meu irmão, em nome de Jesus. E aí o texto fala que ele não apenas aconteceu isso na sua vida, como ele foi vitorioso. E sabe por quê? Números 14, o verso 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.
Caleb, gente, foi vitorioso, porque quando foi sendo dividido a terra, antes disso, ele já havia crido. Antes disso, ele já havia se apoderado da vitória. E não apenas isso, ele não ficou sentado nisso, gente. Quando estava lá dividindo, ele lembrou Josué. Ô Josué, tu lembra lá? Há anos e décadas atrás? Então, e a minha parte? Querido, tem coisa que eu e você precisamos de fato dizer: Deus, e a minha família, Deus? Esse negócio de eleição, não eleição, isso aí é o que menos importa, meu irmão. Porque Deus fala que eu e você devemos orar dia a dia, a cada momento, pela nossa família. Se é ou não é, eu não sei, mas o negócio é que eu vou orar. E que Deus tenha misericórdia e o alcance. Porque a Bíblia diz que Ele deseja que todos sejam salvos. Então ore. Ore a Deus, peça a Deus, clame a Deus, se apodere da vitória, das bênçãos que a palavra diz que já foi nos dado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas sabe o que eu estou dizendo aqui, não contradiz, por isso eu digo da semana passada, meu irmão, que é a vontade de Deus, é porque há muito lugar que diz, determina, bate o pé, diz que é meu Deus, mas não tem a integridade de Caleb. Caleb o fez porque ele tinha um coração inteiro, genuíno diante de Deus. E tem gente dizendo, vive uma vida qualquer jeito à toa, não está nem redimido, nem entregou a vida a Cristo Jesus, e ele quer determinar, ele quer bater, ele quer fazer, como se Deus, como disse semana passada, não é uma máquina de café que você coloca algumas moedinhas e vem dali alguma coisa a você. Não, Ele é um Deus soberano, que quando você alinha o seu coração com o coração dele, Ele lhe dá, por infinita graça, por infinita misericórdia. Mas há uma vitória conquistada em Cristo Jesus. Por isso eu digo a você nessa manhã, meu irmão, o que você tem sentido se derrotado? O que você tem vivido à beira do caminho, distante, longe daquilo que Deus já deu a você? A vitória conquistada a você. Porque você está prostrado. Creia, mesmo na dificuldade, há um Deus grande e soberano. A palavra diz, já preguei aqui sobre Abacuque, e você conhece a história. Ele diz, não importa se vai ter fruto ou não vai ter fruto, uma coisa eu sei, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Deus. Caleb não se deixou amedrontar diante dos gigantes. Ele venceu a incredulidade, ele perseverou em meio às perseguições, e aí sim, ele saiu vitorioso. Eu convido você nesta manhã a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pessoal do louvor a passar aqui. Eu diria a você, olhe para Jesus. Você pode estar pensando, pastor, tu não conhece a minha dor, a minha luta, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, a minha luta diária. Você não sabe, você não conhece talvez ainda que eu não creio nesse Cristo dessa maneira. Querido, nesta manhã é chegada a hora de você crer no sangue do Cordeiro. Aleluia, estamos aqui para celebrar não uma morte apenas, mas um Cristo que triunfou sobre a morte. E isso nos arrepia, isso mexe com a nossa alma, com o nosso coração. Por isso eu digo a você, Ele venceu, e é possível vencer. O que você tem caído sempre? Quais são os seus problemas? As suas dificuldades? Confie em Cristo. É possível reivindicar, no sentido de você não ficar sentado diante das promessas. É preciso tomar posse, é preciso tomar uma direção. É preciso, muitas vezes lá no seu lar, na sua casa, com seus filhos. Tomar posse significa você disciplinar. Tomar posse significa você muitas vezes ser um pouco mais rígido. Tomar posse significa você fechar as portas da sua casa, diante daquilo que está entrando. Tomar posse muitas vezes é você deixar a preguiça e ir trabalhar. Tomar posse é você crer no sangue vertido naquela cruz, porque a vitória está em Cristo Jesus, escondida, revelada nele, para nós, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar em pé, nesse momento, e à medida que cantamos, fale com Deus. Você quer ser mais do que vitorioso? Você se considera mais do que vitorioso? Teu sangue
Ser mais do que vitorioso não é ausência de luta, de dor. Há um dia. Há um dia. Há um dia que estaremos na eternidade. No texto que lemos em Apocalipse diz: não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque a vitória conquistada em Cristo Jesus naquela cruz será contemplada, será de uma maneira plena, revelada, acontecida na eternidade. Quais são as suas lutas? Fale a Ele, ore a Ele. Ele não está com os ouvidos tapados, com as mãos encolhidas. Aleluia. Cantamos a Ele. Você conhece a sua dor, você conhece a sua luta. Eu não sei a respeito da sua vida, talvez nem o seu cônjuge sabe, mas entregue a Ele. Aleluia. Vai colocando diante de Deus. Talvez hoje você se sinta impuro, você se sinta sujo, mas esse sangue lava a sua alma, lava a sua mente, a sua vida. E assim como Jesus disse àquela prostituta: vai, não peques mais. É a palavra a você também nesta manhã. O sangue do Cordeiro não virou água. Há poder no seu sangue. Aleluia. Sim, Deus, sim, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Coloque-se diante dele. Há uma parte que diz: somos livres. Vamos cantar esse refrão. E você vai declarar esse refrão. Aleluia. Você orou, você colocou diante dele, você pode declarar. Você é livre não pelo seu braço, não pelo meu braço, não por palavras de persuasão, mas por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Aleluia. O sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, nós temos plena convicção da vitória estabelecida na cruz. Somos livres não por um positivismo barato, não porque olhamos e meditamos em alguma coisa, não, mas somos livres por causa do sangue do Cordeiro, aleluia, do Cordeiro Pascal, que se entregou por mim, se entregou por nós. Somos livres, Pai, porque somos redimidos em Ti, aleluia. E eis agora a vida do Teu filho e da Tua filha. Tu sabes, Pai, a realidade. Aquele que se sente derrotado, oprimido, acusado, ó Deus, que se sente muitas vezes diante da sociedade acuado, mas agora no nome de Jesus, que assim como cantamos e assim como cada um declarou, haja liberdade, a liberdade que vem do Espírito Santo de Deus. A Tua palavra nos diz que aí onde é o Espírito Santo há liberdade. Então a liberdade em meio ao Teu povo, a liberdade em meio ao coração dos Teus filhos, há uma liberdade. Isso significa que é possível dizer não, é possível dizer não àquilo que milita, ao mundo que tenta adentrar ao coração, é possível dizer não ao pecado, é possível dizer não à influência, porque somos livres, 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 e nessa liberdade, Pai, somos mais que vencedores. Oriana labai, uricana labai, em nome de Jesus cantamos, somos livres. Declare a Ele. Sim, Deus. Eu sou livre. Nada além
Coisa tremenda, Deus. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você é livre, meu irmão. Ande vitorioso, glorifique o nome do nosso Deus, na liberdade que você tem de andar, de caminhar, de viver. Aleluia. Glória a Deus. Você pode assentar. E não esqueça de uma coisa: essa liberdade é para que também sejamos influenciadores nesta terra. Nunca esqueça disso, que tudo aquilo que Cristo conquistou por nós não redunda apenas nas nossas vidas, mas vai além de nós, em nome de Jesus. Queridos, 1 Coríntios 11, os diáconos podem preparar a ceia. 1 Coríntios 11, nós temos como a instrução do nosso momento de ceia, nos diz assim, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que come e bebe, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso, nesse momento onde vamos participar do momento da ceia do Senhor, você é livre em Cristo Jesus para participar, mas também nós temos como entendimento, como compreensão, que aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão, aqueles que são membros da igreja, talvez você está nos visitando, mas já é cristão, é crente em Cristo Jesus, você tem a sua liberdade também para participar. Mas se você não é, nós aconselhamos que você nesse momento não participe, mas você tem a liberdade também na sua consciência. Amém? Pai, nós te damos graça, Deus, porque um dia, ó Deus, tu morreu naquela cruz, ó Deus, foi moído, ó Deus, por nossos pecados. E obrigado, Pai, por este pão que simboliza, que representa, que nos traz à memória o sacrifício vivo e feito naquela cruz. Obrigado também, ó Deus, pelo sangue vertido. Nós te damos graça, Pai, porque um dia o Senhor, ao morrer, verteu o sangue precioso, que nos lava, que nos limpa e que nos dá acesso ao Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Logo mais você vai receber o pão e o cálice, e eu peço que você aguarde, para que possamos todos tomar ao mesmo tempo. Os diáconos já podem servir. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escutas aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo seu poder sem dar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso Então minha alma, és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A igreja pode se colocar em pé. É um momento onde podemos meditar, gente, naquilo que Jesus fez por nós. Pai, muito obrigado, Deus, por tamanho graça, tamanho dádiva, Deus, entregada a nós nesse momento. E que ao Deus, a comemos do pão, a bebemos do cálice, possamos, Pai, anunciar, Deus, a Tua morte até que Tu venhas, Pai. Que tenhamos consciência daquilo que Tu fizestes por nós, Pai. Em nome de Jesus, comamos e bebamos no nome do Senhor. Você segura o seu cálice e logo depois você vai poder descartá-lo lá no encerramento. Os diáconos, muito obrigado. Eu pediria que você ficasse em pé como está. E eu vou dar uma de pastor Joel aqui. Eu queria que você glorificasse ao Senhor por esse momento lindo que pudemos participar na sua presença, né?
Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de encerrarmos, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse momento. Algumas coisas que vão estar acontecendo. Nós temos agora, no dia 16 de outubro, você tem no seu informativo, o grupo Jeová Nissi, que é um grupo de teatro que vai estar aqui na igreja, quinta-feira. Então veja bem, é uma quinta-feira, dia 16, eu convido você a estar presente e convidar outras pessoas também para estarem. É uma mensagem assim, também para outras pessoas que não conhecem a Jesus, certo? Primeira coisa. Segunda, preste bem atenção. Semana que vem no sábado nós temos o Forte Grandão. Traga o seu filho, traga o seu neto, às 7 horas, 19h30. É só para você prestar bem atenção. E por fim, gente, a gente quer fazer um convite. Eu digo eu, Davi e o Rafael. Nós acabamos o nosso curso na Ubra de Teologia e temos a nossa formatura. Você vai dizer, por que falar para toda a igreja? Até pelo contexto, no contexto que é o curso específico de teologia, voltado à questão eclesiástica. Por isso também estender a igreja. Então a nossa formatura vai ser no dia 25 de outubro, às 19 horas. Não vai ser na Ubra, porque ali cabe, cada um pode convidar só 10. Então os nossos colegas da Encontros de Fé cederam o espaço da igreja deles, lá na, eu não me lembro o endereço, Presidente Roosevelt, lá em Porto Alegre. Então dia 25, a igreja está convidada. Será uma honra poder ter vocês lá também, porque a nossa vitória, espero também seja de vocês. Mas nós nos alegramos, porque se isso aconteceu, é porque a igreja também tem apoiado, tem discernido, tem também incentivado os líderes de grupo e tudo mais. Então, eu convido vocês no dia 25, amém? Feche os seus olhos, levante a sua mão, vamos orar a Deus. Hoje à noite temos nosso culto. O pastor Gilberto vai estar pregando, abençoado ou estressado. Você escolhe. Eu não quero viver estressado, né? Então eu vou vir, convido você a vir também, amém? Pai, obrigado, Deus, pela tua vitória. Obrigado pelo teu sangue precioso vertido naquela cruz. Nos despede na tua paz, nos dá um dia, um decorrer abençoado. Aqueles que não votaram ainda, Pai, dá consciência, nos dá consciência, meu Deus, nos dá clareza, nos dá entendimento, como oramos semana passada, quando colocamos todas aquelas perguntas, quando avaliamos a nosso voto, nos dá discernimento, Pai, a votarmos, Pai, com sabedoria, em nome de Jesus. Toma, Deus, a nossa nação diante de Ti. Toma, Deus, diante de Ti o nosso culto à noite também. Fala conosco, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Estamos despedidos na graça e na paz de Jesus.